Bom, vamos dar seguimento aqui à leitura da Ilíada. Chegamos no canto 3. Como o professor José Munir Nasser, canto 3. Juramentos, muralhas de observação e o combate singular de Alexandre e Menelau. Alexandre, Paris, provoca os gregos mais fortes para que lutem com ele, mas acaba recuando diante de Menelau. Esse Alexandre é um irresponsável, é um sujeito bonitinho assim, cheio de manias. Vê o que ele fez agora? Ele vai lá e chama para briga o grego mais forte para brigar com ele. Na hora que aparece o Menelau, que é o marido injuriado, que vem furioso, ele sai correndo e não aceita. Manda o Heitor resolver o problema, que é o irmão. Tá? Esse Alexandre, esse Paris aqui, Paris ou Alexandre, é um tipinho meio covarde, sabe? Ele não tem muito mérito, não. Ele acaba sendo herói no final, porque ele mata Aquiles com uma flechada no calcanhar. Mas ele mata Aquiles com uma flechada no calcanhar, a mão de Alexandre foi direcionada pelos deuses, não teve nenhum mérito da pontaria. Ele acaba depois sendo, né, o herói que mata Aquiles, mas ele é um tipo muito desclassificado, esse Alexandre. Não é o que nós chamaríamos herói. Herói é o Heitor e o Aquiles, esses são os grandes heróis. Esse Paris, o Alexandre, é um tipinho assim, sabe, exibido, é um tipinho metrosexual. Tá? Entendeu? Metrosexual. Essa que é a verdade sobre esse Paris aí. Então... Heitor o reprova veementemente e Alexandre decide combater Menelau. É feito um juramento, sancionado por Príamo, que aquele que vencer a batalha levará Helena. Esta sobe a muralha do palácio e aponta a Príamo os heróis gregos. No combate de Alexandre e Menelau, este último sai vencedor. No entanto, Afrodite salva Alexandre e o leva aos braços de Helena, a salvo atrás das muralhas de Troia. Helena o reprova e Agamenon reclama a vitória. Ele chega e fala assim: quase morri que eu fui lá brigar com o seu marido, entendeu? Quase morri, faz uma onda enorme. É um tipinho bem desclassificado esse Paris aqui. O Menelau o Príamo tenta ver se transforma a guerra num duelo entre os dois, pô. Não era uma coisa de bom senso? Então, assim, em vez de brigar 500 mil contra 500 mil e morrer metade, eu falei o seguinte: quem é que está brigando? Não é o Menelau e o Paris que querem ficar com a mesma mulher? Então tá bom, dá um punhal para cada um, vocês que se acertem. E o que vencer leva a mulher e pronto. A gente faz faz aqui uma linguiçada com chope para comemorar e vai todo mundo para casa. Claro que essa já não era mais uma possibilidade, porque a essa altura você não consegue mais resolver esse problema sem o saque, sem a violência, sem a vingança, né? Mas é o que o Menelau, o que o Príamo tenta fazer, ele tenta transformar o assunto num assunto particular entre a dupla, né? Vamos ver se ele dá certo. Então, quando Menelau enxerga o Paris, Alexandre, salta de cima do seu carro armado. Chegamos ao verso 30, canto 3. Quando o formoso Alexandre, que um deus imortal parecia, ouve-o à frente dos outros, sentiu conturbar-se-lhe o peito, e para o meio dos seus recuou, escapando da morte. Como se dá quando alguém nos convales dos montes estaca, em frente de uma serpente a tremerem-lhe as pernas e os joelhos, e retrocede de um salto com o rosto sem cor todo medo. Por esse modo afundou para o meio dos teucros valentes, Paris o divo Alexandre, do filho de Atreu temeroso. Então, afundou para o meio dos teucros, quer dizer, voltou correndo lá para os troianos, né? Teucros e troianos é a mesma coisa. Então, Alexandre, do filho de Atreu temeroso. Quem é que é filho de Atreu? O filho de Atreu é Menelau, né? Tá? O Atreu e o Agamenon são chamados de Átridas o tempo todo, porque ambos são irmãos e filhos de Atreu, né? Então os gregos chamavam assim. Foi por Heitor percebido, porém, que de insultos o cobre.
pares funesto de belas feições, sedutor de mulheres. Bem melhor fora se nunca tivesses nascido, ou se a morte antes das núpcias te houvesse levado. Mas lucro tivéramos do que nos seres opróbrio de escárnio servires aos outros. Opróbrio é vergonha, né? Você, além de tudo, é uma vergonha de fugir da briga. Riem-se a grande os aquivos de soltos cabelos nos ombros. Um dos primeiros julgavam que fosses por seres de físico tão primoroso. No entanto, careces de força e coragem. Como é possível que, sendo qualés em navios velozes ou mar houvesses cruzado, reunindo prestantes consórcios e a gente estranha chegado, da qual a raptar te atreveste uma formosa mulher peregrina, cunhada de príncipes, para a desgraça do teu próprio pai, da cidade e do povo. Mofa tornando-te assim dos inimigos que exultam com isso? Não te atreveste a enfrentar Menelau de Ares, forte discípulo? Fora ocasião de saberes de quem a mulher seduziste. Esses cabelos, a cítara, os dons de Afrodite, a beleza, não te valeram de nada ao te vires lançado na poeira. Se tão medrosos não fossem os teucros há muito vestiras, uma camisa de pedras por quantas desgraças causaste. Viram que bronca? Quer dizer, o sujeito vai lá se exibir, né, chamar o marido da mulher que ele raptou para a briga, depois quando o sujeito vem ele sai correndo, se esconde, e o irmão mais velho chega assim: peraí, seu idiota, olha aqui, ó, olha o que você está fazendo, tá? Olha que covadão que você é, olha o que você está fazendo, nós viramos agora objeto de riso. Essa é a bronca que o Heitor dá no irmão, né? O Heitor dá no irmão mais novo, Paris, que é esse que raptou a Helena, né? Vamos ver o que o Paris faz. Bom, que tomei a liberdade de incluir alguns versos, até porque o professor falou: vamos ver o que o Paris vai fazer, né? Então, antes de chegar no verso, no próximo trecho do resumo da aula do professor Munir, vamos ver o que ele faz. É uma parte importante. Verso 58. Pares de formas divinas lhe disse em resposta o seguinte: é justo, Heitor, o que dizes, contrário à razão não discorres. E mais adiante ele então dá uma ideia, concorda em lutar e diz o seguinte, verso 71. O que provar que é o mais forte, vencendo o adversário na luta, leve consigo os tesouros e a casa conduza com sorte. Então o irmão fica feliz, o Heitor, e propõe isso aos gregos, aqueus. E então vem a resposta de Menelau, que propõe fazer um churrasco antes, assarem umas ovelhas para selar o acordo. Então, depois da proposta de Heitor de acabarem com a guerra, com um combate homem a homem, Menelau vai dizer: a mim também atenção concedei, porque a dor, mas que a todos o coração me angustia. Concordo que Treucos e Aquivos devem por fim a discórdia que muito já tendes sofrido, por minha causa e da ofensa provinda do divo Alexandre. Que morra logo que está pelo negro destino fadado a perecer. Conciliem-se os outros sem mais perder tempo.
Presto um cordeiro trazei para o sol de cor branca, e uma ovelha preta também para a terra, que a Zeus um terceiro daremos. A majestade de Príamo desça também para as juras, solenizar que os seus filhos soberbos não são de confiança. Não vem alguém com perjúrios destruir o que Zeus prometer-nos. O coração dos mancebos costuma ser sempre volúvel. Mas quando um velho intervém, o passado e o futuro prescruta, para que tudo decorra do modo melhor para todos. Então eles buscam as ovelhas, e vem o seguinte trecho no verso 121. Íris a Helena, de braços bonitos, foi dar a notícia, tendo assumido as feições da cunhada Laódice, esposa do grande chefe Licaone, filho do justo Antenor. A mais formosa e elegante entre todas as filhas de Príamo. Foi encontrá-la na sala, sentada no tiar, quando um duplo manto tecia de púrpura. Nele bordava os combates que os picadores troianos e aqueus de couraça de bronze por sua causa travavam sob o ímpeto de Ares violento. Aproximando-lhe Íris, de pés muito velozes lhe fala. E aqui vem o verso 130, que faz parte do resumo da aula do professor Munir, em que ele se engana depois e diz que é Menelau falando. Na verdade, era Íris incorporada na cunhada de Helena, conversando com Helena, né? Então, aqui vem o verso do resumo. Vem, cara filha, também contemplar as proezas magníficas dos picadores troianos e aqueus de couraça de bronze. Eles que até este momento na vasta planície pelo ímpeto de Ares lutoso cuidavam somente de pugnas lutuosas. Ora se encontram calados, firmados nos grandes escudos. As lanças se acham no solo espetadas, a guerra está finda. Somente Paris, o herói Menelau de Ares, forte discípulo, vão por tua causa lutar destas firmes e longas munidos. Hás de chamar-te consorte do herói que sair vitorioso. Isso é o Menelau dizendo para Helena, chamando ela de filha, né? Dizendo para Helena que vai haver a luta, então, finalmente, entre o Paris e o Menelau, para saber quem fica com ela. Não é isso? Tá? E ela vai ficar assistindo isso lá das muralhas de Troia. Então, vamos ver o que acontece na luta agora. Descrição da luta aqui, então, verso 379. Dá Menelau novo salto, disposto a matar o inimigo. Com lança-brônzea, porém Afrodite dali era deusa, muito facilmente o afastou. Lembra quem é Afrodite? É a deusa que inventou essa confusão toda. Foi ela que deu a Helena de presente para o Paris. Então o que faz a Afrodite? Ela fica ali no meio dos humanos, fazendo o quê? Manipulando o resultado da briga. Os deuses ficam fazendo isso o tempo todo, né? Então a Afrodite impede que o Menelau mate o Paris. O Paris, como passava o tempo todo no cabeleireiro e no negócio de arrumando a unha, então ele não tinha a habilidade de guerra que tinha, obviamente, o outro, que era um general de verdade, né? E o Paris era só um fulano assim, né, enjoadinho e tal, né? Muito bem. Vocês podem, eu dou a impressão de ter alguma implicância com ele, não? Eu dou a impressão... Não, então tá bem. Continuamos.
espessa neblina envolvendo-o. Foi colocá-lo no tálamo odoro de enfeites ornado. Passa a chamar logo Helena, encontrou-a realmente num quarto da torre excelsa, rodeada por muitas mulheres troianas. Toca-lhe então levemente nas vestes de essência divina. Tendo assumido a feição exterior de uma velha encurvada, que ela sabia cardar e que muitos trabalhos para ela, quando em Esparta fizer entre todas a mais distinguida. Tendo essa forma assumido, Afrodite lhe disse o seguinte: Vem, cara filha, comigo, que Paris chamar-te mandou-me. Ele te espera no quarto onde se acha no leito torneado. Belo dever e radiante vestido a primor. Não disseras que de um combate saiu, senão que ora cuidoso se apresta, para dançar ao que laço do baile ao repouso se entrega. Então, veja que inacreditável. Mas o sujeito vai lá, só não foi morto porque a Afrodite impediu, aí ele volta todo belo e formoso, toma um banhinho, vai lá esperar a Helena, avisa que está, né, está novamente recuperando as suas forças. Pode ver uma coisa como essa? Como é que pode a Helena gostar de um sujeito frouxo desse? Não é possível uma coisa dessa, tá? Muito bem. Então, com isso, acaba esse episódio em que o Paris apenas tenta demonstrar alguma hombridade, não consegue grande coisa, mas enfim. Bom, esse foi o resumo do canto 3. As menções ao Paris metrosexual. Esse termo acho que já saiu de moda, né? Não ouço mais. Agora, o próximo canto é o canto 4. E canto 4, a quebra do juramento e revista de Agamenon. O resumo é o seguinte: era na Assembleia dos Deuses obtém de Zeus que a luta recomece entre gregos e troianos e que estes últimos paguem pela derrota de Paris. Atena desce à terra e faz com que Pândaro, o Lício, desrespeite o juramento, acertando Menelau com uma flecha. Atena salva a vida de Menelau, que fica apenas ferido. As duas partes se preparam para a guerra e Agamenon faz a revista de sua tropa distribuindo elogios e reprovações. Começa uma batalha terrível, onde Ares e Apolo estão ao lado de Troia e Atena e outras divindades ao lado dos gregos. Até a próxima.